A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nessa manhã eu quero dividir com todos uma experiência que eu tive e ando tendo, né? Com Jesus na minha vida, na minha família. E há tempos que eu venho tendo propósito, fazendo oração, jejum. E ontem, já sabendo que ia começar a chover ontem, hoje, aí comecei a ver, né, o céu se fechando, trovoada lá no horizonte. E quando chegou a noite, a minha esposa dormiu, o meu filho dormiu. E eu fiquei na janela, né, contemplando, falando com Jesus mesmo. É uma experiência muito legal que eu nunca tive. A gente observa, né, vê raio, trovão, às vezes a gente fica com medo, a gente entra. Mas igual a experiência de ontem, eu nunca tive. E eu fiquei antes de eu passar por essa experiência, eu tava com o propósito de fazer um jejum, que eu tô sempre fazendo, né, agora. Graças à dispensação do Espírito Santo, ele tem me ajudado, tem me dado força. Eu tô sempre fazendo agora, pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida dos que precisam. Eu ando intercedendo por todos nós. Mas ontem eu ia fazer um jejum, e eu conversando com Jesus, eu falei: olha, Jesus, eu quero fazer um jejum, eu vou fazer um jejum pelo propósito da minha vida, pelo propósito tal, mas eu quero incluir o propósito tal, quero incluir fulano tal. Jesus, eu quero que o Senhor faça um pacote, né? Eu falando assim mesmo com Jesus: olha, esse jejum, o Senhor, eu preciso que o Senhor alcance a todos. E eu falei só isso e parei, né? Aí eu fiz o meu jejum, entreguei o meu propósito. Quando chegou a noite, eu comecei a contemplar, né? Aqueles trovões, relâmpagos, o céu muito bonito, relampejando. E eu ali no pezinho de acerola, de noite, olhando na janela, meu filho e minha esposa dormindo. E eu conversando com Jesus, fiquei ali horas, fiquei conversando. E o tempo só se fechando, só se fechando. Aí quando o tempo fechou de vez, que chegou até em cima da minha cabeça, que tava vindo, né, do horizonte, tipo do sul ao norte, subindo, né, a nuvem. Então veio subindo. Quando chegou na minha cabeça as nuvens, eu vi tudo relampejando, eu conversando com Deus, tratando, o Espírito Santo me tocando. Aí veio uma ventania, aí eu lembrei do Atos 2, né? Como vento impetuoso. Nossa, o Espírito Santo falando comigo, me incomodando. Foi muito gratificante essa experiência. Conversei muito com Deus ali, orei muito. Aqui no quintal da minha casa aqui, né? No pezinho de acerola. E eu olhando a janela, né? Vendo se meu filho não caía da cama e minha esposa do lado. E eu glorificando a Deus. Num culto particular, né? No culto racional. Eu e Deus ali. Eu e Jesus tratando. Muito bom, muito gostoso. Aí entreguei a Deus minha oração. Entreguei meu quintal, minha casa e entrei. Aí quando eu entrei, fui ler a palavra. Graças a Deus eu pude meditar. Tava todo mundo descansando. Fui meditar. Eu tô com um propósito que provavelmente eu não vou falar semanas nem meses, porque eu não sei, né? A vontade de Jesus Cristo. Mas eu estou desenvolvendo um projeto bíblico, tá? Evangélico. Talvez daqui a alguns meses, um ano ou dois, eu não sei, eu vou dividir com todos, dependendo da vontade de Deus. Mas seguindo adiante, eu fui ler a palavra e vou deixar para vocês aqui dividir. Tá em Lucas 5. Eu vou ler rapidamente porque a palavra é longa, mas esse eu vou ter que ler todo, para o pessoal que não conhece entender, né? Lucas 5, versículo 1. Tá? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nazaré. Aqui, no caso, está falando de Jesus, né? Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4.
quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Aleluia. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Glória a Deus. E versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quando eu li essa palavra, eu comecei a meditar, né? Quando o Pedro começou a pescar, e nada pegou. E aqui tá em Lucas, né? Mas acho que em Marcos também tem, em Mateus. Em dado momento aqui da palavra, você procurar meditar, juntar esses capítulos todos, Mateus, Marcos, João e Lucas, tem coisas que tem um e não tem outros. E ele fala que Pedro disse para Jesus: olha, eu pesquei a noite toda, mas porque o Senhor disse, na tua palavra, eu vou lançar a rede. O que eu peguei nessa palavra? Que, voltando lá no jejum, né? Eu queria fazer um jejum e juntar tudo de uma vez só. Mas aqui Jesus, né, para quem, na minha interpretação, eu entendi assim, pelo menos eu recebi ontem à noite, que tudo tem o seu tempo. Todos nós temos uma hora e todo propósito tem um momento determinado, né? E na hora veio, que eu li aqui, veio o pedido do jejum que eu fiz a Jesus. Eu falei: nossa, então eu tenho que todo dia, né, estar orando, todo dia meditando, todo dia fazendo o meu jejum. Eu, tá, gente? Eu tô falando eu, porque foi o que eu interpretei nessa palavra. E eu falei: todo dia é um dia novo, todo propósito precisa de uma oração, um jejum, e tudo no seu tempo, porque a gente quer a vida corrida, quer juntar tudo num espaço rápido de tempo, quer que Deus resolva tudo na hora. E a gente lê a palavra, você pegar, foram anos e anos para ser construída uma história, para ser construído vitórias, foram séculos, foram milênios, e tudo assim, e nós queremos tudo rápido, no nosso tempo. Nós não temos, eu não tenho nem 50 anos, nem 40 anos eu tenho, e quero que Deus resolva tudo assim, de uma hora para outra. E naquela hora Deus me trouxe uma paz, me trouxe: calma, Gerdi, faz um jejum, pede um propósito, faz uma oração, pede um propósito, vive um dia, depois vive o outro. E essa palavra foi tocando no meu coração, e cada dia eu venho vivendo momentos, né, muito lindos. Eu queria deixar com você, dividir, que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, conduzir cada momento, cada dia, cada segundo, a sua vida, a sua família, a sua casa, seu casamento. Deus possa restabelecer a ordem nas nossas casas. Que o Brasil é de Jesus, irmão. Nós somos. Aquele que quer, que aceita, que pede, vai receber. Aquele que clama será ouvido. E o nome de Jesus será glorificado na nossa vida. Receba essa palavra. Peço que os irmãos orem pela minha vida, pela minha família. Eu estarei orando por todos nós, pela Igreja de Jesus, por aqueles que precisam. Estarei orando e jejuando por todos. Em nome de Jesus, eu sou muito grato pela oportunidade. Louvado seja Deus.